Olá, pensadores digitais! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem diferente pelo Império Romano, um dos maiores e mais famosos impérios da história. Mas dessa vez, não vamos focar nas glórias e nas vitórias. Hoje, vamos olhar para o lado sombrio de Roma, um lado que geralmente não aparece nos livros de história ou nos filmes épicos. Aqui, você vai descobrir o que realmente acontecia por trás das grandes construções e dos templos magníficos. Veremos como o entretenimento era sangrento, como a escravidão era parte essencial da vida cotidiana, e como as intrigas políticas moldavam esse império. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, e venha comigo até o final deste vídeo para descobrir o que a Roma antiga tinha de mais sombrio e impactante. Para começar, precisamos entender como o Império Romano se consolidou. Roma começou como uma pequena cidade-estado e, com o tempo, transformou-se em uma potência dominadora. Mas essa ascensão nem sempre foi pacífica. Desde cedo, os romanos demonstraram uma fome por conquistas, e a violência foi uma marca desse processo. Um dos exemplos mais conhecidos é a trajetória de Júlio César. Ambicioso e disposto a tudo pelo poder, César usou sua posição militar para subjugar populações inteiras e expandir as fronteiras romanas. Essa busca insaciável por território e recursos mostrou desde o início que Roma estava disposta a qualquer coisa para crescer. Inclusive, a força bruta era uma ferramenta estratégica para intimidar adversários e manter o controle. Para os romanos, a guerra e a violência não eram simplesmente meios de defesa, eram um caminho para a glória e o poder. Agora, vamos falar sobre um dos aspectos mais conhecidos de Roma, os gladiadores e os jogos do Coliseu. O Coliseu era um gigantesco palco para entretenimento, mas esse entretenimento tinha um custo alto, a vida humana. Gladiadores, muitas vezes escravos ou prisioneiros de guerra, eram obrigados a lutar até a morte enquanto a multidão aplaudia e torcia. Para muitos, esse era o único destino. Imagine estar naquelas arenas, enfrentando outro homem armado, sabendo que apenas um de vocês sairia vivo. E essa não era uma luta isolada, era um espetáculo constante. Os romanos adoravam essas batalhas e as viam como parte da sua cultura de coragem e força. Era um verdadeiro show de sangue que refletia a brutalidade que estava enraizada na sociedade romana. A escravidão era algo essencial para o funcionamento do Império Romano. Desde os trabalhos domésticos até as grandes construções, os escravos eram a mão de obra que movia o Império. No entanto, a vida desses escravos era marcada por sofrimento e abuso. Muitos eram capturados em terras conquistadas e trazidos para Roma contra sua vontade. O tratamento dado a eles variava de acordo com o dono, mas, em geral, eram vistos como propriedades sem direitos. O abuso físico era comum, e os castigos para quem tentasse escapar eram cruéis e exemplares. Imagine viver todos os dias em condições brutais, com sua liberdade completamente negada. Esse era o destino de milhares de pessoas no Império Romano. Você sabia que durante muito tempo os cristãos foram perseguidos no Império Romano? No início do cristianismo, os romanos viam essa nova religião como uma ameaça. Cristãos eram frequentemente acusados de traição, vistos como inimigos do Estado por se recusarem a adorar os deuses romanos ou o imperador. A perseguição se tornou uma prática comum, e muitos cristãos foram mortos de maneiras terríveis, inclusive nas arenas públicas. Essa intolerância, impulsionada pelo medo do desconhecido e pela necessidade de manter a unidade do império, se transformou em uma mancha na história de Roma. Ironicamente, essa perseguição acabou fortalecendo o cristianismo, que mais tarde se tornaria a religião oficial do próprio império. O poder era tudo em Roma, mas com ele vinham também a corrupção e as conspirações. Em vez de lealdade, a vida política romana era cheia de traições. Muitos líderes e senadores romanos conspiravam entre si para obter mais poder. Assassinatos políticos eram comuns, e até mesmo os imperadores temiam por suas vidas. Líderes como Calígula e Nero são exemplos de governantes que abusaram do poder e levaram o império ao caos. A corrupção era tão profunda que Roma se tornou um lugar de intrigas e conspirações onde ninguém estava seguro. Essa cultura de violência e desconfiança acabaria contribuindo para a decadência do império.
Roma também tinha um sistema de justiça que poderia ser descrito como brutal. Criminosos, escravos e até inimigos de guerra sofriam punições extremas, como crucificação, açoites e torturas públicas. Esses métodos de punição não eram apenas para punir, mas para intimidar e mostrar a força de Roma. Essas práticas podem parecer cruéis aos nossos olhos, mas, para os romanos, eram simplesmente uma maneira de manter a ordem e o controle. A justiça romana refletia a dureza da vida no império e o quanto a violência era uma ferramenta para impor autoridade. O culto ao imperador era uma prática que ajudava a centralizar o poder em Roma. Imperadores como Calígula e Nero chegaram a se considerar deuses vivos e usavam esse status para justificar abusos. Isso criou uma cultura em que qualquer ato, por mais extremo que fosse, poderia ser justificado. Muitos imperadores abusaram desse poder absoluto, cometendo atrocidades e governando com tirania. Para os romanos, o imperador era uma figura divina, mas isso significava que seus erros e crueldades eram muitas vezes aceitos ou ignorados. Esse poder desenfreado deixou um rastro de medo e sofrimento entre os súditos romanos. À medida que Roma crescia, também crescia a necessidade de explorar as terras conquistadas. As províncias forneciam recursos vitais, mas isso nem sempre era feito de forma justa. As populações locais eram exploradas, e revoltas surgiram em várias regiões. Os romanos viam essas províncias como uma extensão de sua riqueza, mas muitas vezes ignoravam os efeitos dessa exploração. A repressão às revoltas era violenta, e muitos morreram tentando resistir ao domínio romano. Essa exploração foi fundamental para manter o império, mas também criou inimizades duradouras. Com o tempo, o Império Romano começou a se desgastar. O luxo e o excesso tomaram conta de Roma, e muitos romanos abandonaram a disciplina que uma vez foi a base do império. A corrupção e os vícios começaram a corroer Roma por dentro. Os sinais de declínio estavam presentes antes mesmo das invasões bárbaras. A sociedade romana já estava em decadência, e essa deterioração moral ajudou a selar o destino do império. O que restou foi um império dividido e vulnerável, pronto para ser derrubado. Por fim, o legado sombrio do Império Romano não se limitou ao seu tempo. Muitos dos valores de violência e intolerância que marcaram Roma influenciaram impérios futuros. Roma deixou uma marca profunda na história, e sua brutalidade é parte dessa marca. Essa história sombria nos lembra que nem sempre o poder traz sabedoria ou justiça. Conhecer esse lado de Roma é importante para que possamos entender o impacto que um império tão poderoso teve no mundo e refletir sobre o que a história pode nos ensinar. E então, o que vocês acharam dessa viagem pela face obscura do Império Romano? Conhecer essa história nos ajuda a entender o quanto o poder e a glória muitas vezes vêm acompanhados de sacrifícios e tragédias. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para continuar acompanhando temas históricos e curiosidades. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.